Olá, pessoa querida! Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um episódio do podcast Na Escola da Vida. E o tema de hoje é: por que viver com consciência? Você já se fez essa pergunta? Vem comigo e vamos refletir sobre este tema. Quando nós estamos falando sobre inteligência emocional, se usarmos o Daniel Goleman como referência, ele traz ali os pilares para que a gente possa trabalhar a nossa inteligência emocional a partir do autoconhecimento, da gestão das emoções, da motivação e dos relacionamentos. E aí, quando eu penso em motivação, eu trago para o dia a dia. E aí é por isso que no meu método Se Estudar com Emoção, eu trouxe esse nome, Viver com Consciência. E essa palavra realmente é muito importante. Quando a gente pensa em consciência, a gente tem um oposto que seria a inconsciência. E aí aqui a inconsciência está ligada com o nosso modo automático de viver a vida. Você acorda, você toma café, você vai para o trabalho, vai para a escola, para a universidade, você fala com as mesmas pessoas, você tem aí uma rotina que você vai cumprindo muitas vezes por anos e anos e anos, e os seus relacionamentos vão aí também fazendo parte dessa rotina, e você não para refletir sobre isso, você está nesse modo inconsciente, nesse modo automático. Quando eu trago para a questão de viver com consciência, para trazer para a consciência, o convite é que a gente busque o sentido. E aí aqui sentido tem 3 desdobramentos que eu aprendi com meu professor Juliano Posati do Círculo Escola. Aliás, eu super indico para quem gosta de trabalhar aí filosofia e espiritualidade, tem no YouTube um canal e eles são fantásticos. Eu sou aluna há alguns anos e sempre estou aprendendo. E aí qual é a ideia do sentido? No primeiro ponto, o sentido como direção. Para onde eu vou, onde eu estou e para onde eu vou. No segundo ponto, o sentido como significado, do porquê que eu estou fazendo aquilo, qual é o sentido de eu estar fazendo isso. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é o sentido de sentir, o que você sente em relação àquilo. Se a gente traz esses 3 desdobramentos para qualquer tarefa que seja do nosso dia a dia, nós vamos aprender muito, inclusive aprender a dizer não, porque aí você começa a perceber que talvez algo que esteja fazendo aí repetidamente nesse modo inconsciente já não faz mais sentido para você. E aí, como você faz para lidar com tudo isso? É muito importante que a gente aprenda aos poucos e não é de fato uma coisa fácil, porque vivemos aqui, eu sempre gosto de trazer a ideia da microestrutura e da macroestrutura. Quando a gente pensa em rotina, por exemplo, muitas pessoas detestam rotina, né? Eu quero ser livre, eu não quero ter que ficar dando satisfação. E a gente vive numa sociedade, a sociedade pós-moderna que a gente vive, existe aí um índice de que precisamos ser produtivos. Pessoas que estão ociosas são consideradas improdutivas, por consequência, não têm valor dentro da lógica dessa sociedade capitalista que a gente vive. Contudo, porém, entretanto e todavia, a vida é mais do que você ter desempenho e produtividade, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na vida de um modo geral. Concorda comigo? Então, aqui realmente é o ponto de a gente começar a olhar para a nossa vida e encontrar a consciência desde os pequenos detalhes. O que eu faço, por que eu faço? Buscando sentido. Esse fazer vai me levar para onde? O que eu sinto em relação ao que eu estou fazendo? Vamos tomar aqui como exemplo
A vida profissional. Sabemos que atualmente existem índices gigantescos de pessoas afastadas do trabalho por problemas de saúde mental, e isso é um reflexo desse modo inconsciente e automático de viver. É óbvio que esse é apenas um prisma dessa questão que é muito grande e complexa. Não estou querendo resumir aqui apenas nisso, mas é importante a gente entender que quando a gente vai olhar para a nossa vida profissional, qual é o sentido dela dentro da vida que eu tenho neste momento? Fica uma pergunta aí para que você reflita. E eu espero que, se você decidir refletir sobre isso, você comece a encontrar alternativas, porque se algo aí no teu trabalho, na tua vida profissional, na tua carreira já não faz mais sentido, você pode encontrar outras formas, e esse caminho somente você vai saber e descobrir. Dentro do curso de Educação Emocional Aplicada, no módulo de Viver com Consciência, eu trago várias ferramentas que são usadas aí em vários cursos, inclusive já validado muitas vezes em cursos de administração e gestão, mas aí a gente pensa em administrar e gerir a nossa própria vida. Tem uma ferramenta que se chama, em inglês ela se chama análise SWOT. Em português, a gente traz para análise fofa. E você pode, fica aqui o meu convite para que você de repente tire um tempinho aí nessa semana e até você pode pesquisar na internet, você vai encontrar melhores explicações, mas ele vai estar voltado mais para o ambiente empresarial, mas você pode aplicar para qualquer circunstância na tua vida. Você vai dividir uma folha em 4 quadrantes. E aí você vai encontrar nos primeiros quadrantes de cima, fofa, F-O, forças, quais são as suas forças em relação àquele tema específico. O, de oportunidades, quais oportunidades você pode aí visualizar dentro do contexto. E daí embaixo, F-A, F de fraquezas, onde você vai de fato perceber os seus pontos fracos, aquilo que você talvez não esteja aí, trazendo para a consciência quais são esses pontos fracos. E o último quadrante, a letra A, de ameaças, para você perceber quais são as possíveis ameaças que podem atrapalhar dentro do teu contexto. Vamos supor que você pegue aí a tua vida profissional. Então você faz uma análise sincera e responsiva de como está a sua vida profissional, olhando para as suas forças. E aqui muitas vezes a gente não consegue visualizar, porque tem a ver com a nossa autoestima, tem a ver lá com o nosso autoconhecimento que está permeando tudo, não é verdade? Oportunidades, muitas vezes a gente foca muito nos lados mais negativos e frustrantes daquilo que a gente está vivendo e não consegue visualizar oportunidades. De igual modo, as nossas fraquezas, às vezes a gente até exagera, não é? Não sei vocês, mas por aqui às vezes rola esse exagero nas fraquezas. E ameaças, aqui no contexto de ameaças, a gente pode pensar, até tentando suavizar um pouco, porque essa palavra ela é muito forte, né? Ameaças. Mas para que a gente perceba as possibilidades que são desagradáveis dentro do contexto ali que a gente está vivendo, se for o caso do trabalho, ou de um relacionamento amoroso, ou da tua vida acadêmica, enfim. Você pode usar essa ferramenta para diversas questões. Basta você querer tirar um tempo, fazer um exercício de respiração profunda, antes de se dedicar para isso, lembrando que a escrita é uma grande companheira e uma grande ferramenta no nosso processo de autoconhecimento, sendo muito terapêutica também, e eu vou repetir isso várias vezes para vocês. Então, a gente sabe que viver com consciência dentro de tudo isso que viemos conversando até aqui não é uma questão muito fácil, mas é sim uma questão de escolha. A partir de hoje, quando você olhar para a sua vida, você pode escolher trazer para a consciência
esses pontos cegos, essas fraquezas, esses pontos fortes, aquilo que faz sentido para você, aquilo que te direciona para os teus objetivos maiores, aquilo que faz você sentir emoções boas, emoções agradáveis. E se tem algo te fazendo sentir emoções desagradáveis, é um sinalzinho de alerta aí de que algo de errado não está certo. Eu sei que não é fácil e a gente não deve romantizar o autoconhecimento, porque ele traz junto consigo a autorresponsabilidade. E nem sempre a gente vai conseguir mudar um cenário da nossa vida da noite para o dia. Não existem fórmulas mágicas, isso é um fato. Então, por exemplo, se eu trouxe aqui a questão profissional, isso é uma realidade para você, é um ponto importante de você conscientemente também, de repente, se for o caso, se planejar para uma troca de emprego. E aí, você vai pensar na questão financeira, você vai pensar na questão de quais oportunidades, qual é a área que você quer trabalhar, enfim, existem vários desdobramentos aí que só você vai saber. Mas também é legal você, caso queira ter aí um acompanhamento, você pode procurar uma pessoa profissional ou mesmo marcar uma consultoria de educação emocional comigo, onde eu trago tanto a minha expertise de professora da educação emocional com as ferramentas de terapias e comunicação não violenta que eu trago sempre para os meus serviços e atendimentos. Mas, acima de tudo, quando eu estava aqui pensando no nosso episódio, me veio à mente uma música que talvez você conheça se você for aí 30 a mais, digamos, ou até 40 a mais, da banda Titãs, que é uma banda brasileira, e a música é Preciso Saber Viver. Você já ouviu essa música? O refrão dela é justamente esse: é preciso saber viver. E ela fala justamente sobre o tema que a gente está trazendo aqui, nessa ideia de a gente saber viver com consciência, fazer escolhas que possam estar aí alinhadas com os nossos valores, buscando o nosso progresso e evolução, porque progresso e evolução são necessidades humanas e universais. E se nós estamos aqui ouvindo esse tipo de programa, nós já estamos querendo e já compreendemos que não somos apenas folhas ao vento, mas queremos sim fazer a diferença na nossa própria vida, quem sabe na nossa próxima vida também. E também fazer uma diferença dentro do ambiente onde a gente vive. Tudo isso está interligado, interrelacionado. Eu vou deixar agora, para a gente fechar esse nosso episódio de hoje, um trechinho do refrão desta música e te convido a pesquisar aí logo em seguida e ouvir essa música, ouvindo com atenção, ouvindo com o coração e deixando entrar em você todas essas questões que eu trago aqui, porque certamente você está conversando comigo. Talvez você concorde, talvez você discorde, mas não é esse o ponto. O ponto é qual é o aprendizado que eu posso trazer a partir disso. Me espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Fica aí um convite. Te encontro no nosso próximo episódio. Um beijo no coração.